Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. A economia de energia elétrica é tema de interesse coletivo. Cresce no mundo e em todo o país os investimentos em energia limpa e renovável. E hoje a Igreja Maranata inaugurou em um sítio localizado na Serra uma usina de energia solar que vai atender a mais de 900 templos aqui no estado. E no futuro, há interesse em repassar parte dessa energia produzida de forma sustentável e segura. A Manuela Machado traz as informações. Olá, boa tarde a todos. Vamos conversar agora com o presidente da Maranata aqui no Espírito Santo, o senhor Gedeuti Gueiros, que vai falar da importância da inauguração dessa usina aqui na Serra, né? É a Igreja Maranata produzindo aí a própria energia? Sim. Há alguns anos, logo que surgiu a oportunidade de poder produzir alguma coisa bem mais prática, útil, econômica e que viesse beneficiar não somente a igreja, mas as pessoas de um modo geral. Porque você trabalha produzindo a sua própria energia, você está evitando corte de árvores, você está evitando emissão de gás carbônico, então é um benefício para todos. Particularmente para a igreja, como instituição, na sua parte econômica, o importante é a economia. Nós tínhamos uma das nossas empresas, nós tínhamos R$40 mil mês. Hoje nós gastamos 10 mil, 6 mil, 7 mil, é uma diferença monstra. E quando nós observamos, que todo mundo está observando, a situação energética não é do Brasil, é do mundo. E quando você tem um benefício, como nós estamos tendo aqui, você produzir uma energia limpa, é ótimo, não é? E essa usina do Sítio Esperança é a nossa maior usina. Ela gera 135 mil kWh mês e ela hoje abastece 933 igrejas nossas, gerando uma economia significativa com relação ao gasto com energia. O que representa mais, para nós, é também a economia ambiental. É a nossa responsabilidade com o meio ambiente. Muito bacana. Gente, dá só uma olhada nessa imagem e enche a tela aí pra gente, impressionante, viu? Olha o jovem isso. Tenta atravessar a pista no bairro Santana, em Cariacica. Olha aí o que acontece, ele é atingido em cheio pela moto. A gente observa que o Transcol, o ônibus estava parado ali na pista, provavelmente tem um ponto ali. A moto vai tentar ultrapassar, acaba invadindo a pista da contramão, né? E o jovem atravessa na frente do ônibus sem olhar quem vem na sequência. Impressionante. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto e conta os detalhes para vocês. Olha, suspeitos de 15 crimes são presos em Fundão. Uma das vítimas foi a ex-prefeita de Fundão. Vamos chamar a Vanusa Santana, que acompanhou essa coletiva policial e traz os detalhes aí pra gente. Boa tarde, Vanusa. Muito boa tarde a vocês aí no estúdio, boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Essa prisão, essas duas prisões aconteceram na última sexta-feira em Timbuí, que fica em Fundão. Eles são acusados, segundo a Polícia Civil, aí, de participar de uma quadrilha especializada a roubos de carro e também a roubos de residência. E a forma que eles agiam era muito peculiar, né? Que eles empregavam a força, o uso da força. Em uma dessas residências, eles acabaram, inclusive, George Bruna, tentando estuprar a dona da residência. E a outra ocorrência que chamou a atenção foi justamente a invasão à casa da ex-prefeita de Fundão. Ali ela acabou sendo rendida no momento em que ela chegava com a família, com o marido na casa dela, e aí ela ficou aí, foi amarrada, acabou ficando ali em cárcere, né? Foi obrigada a ficar dentro de casa. Depois disso, eles saíram dali, cometeram outros crimes e, segundo a Polícia Civil, outros 6 integrantes também integram essa quadrilha e a polícia eles já foram identificados. A prisão deles pode acontecer a qualquer momento, porque as investigações apontam que pelo menos 15 outras vítimas, né, 15 pessoas teriam sido vítimas dessa quadrilha que acabou aí 2 integrantes sendo presos na última sexta-feira. Mas daqui a pouquinho eu vou voltar porque eu vou trazer a entrevista, inclusive, né, vai conversar com a gente o delegado que é lá de Fundão, ele vai contar mais detalhes para vocês de casa. É daqui a pouquinho.
Combinado, Vanusa. Até mais então, minha amiga. Gente, uma arma da Polícia Federal da Argentina foi apreendida em Cariacica. A pistola calibre 9mm estava com Joabe Silva da Costa, de 23 anos. Ele foi preso em Nova Rosa da Penha durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar. Na casa do suspeito, a PM encontrou também outra arma e drogas. E olha, vamos falar agora de rajadas de tiros e correria pelas ruas de Planalto Serrano, na Serra. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Suzy Faria. Suzy, a guerra de traficantes rivais, né, que está deixando aí no mesmo bairro 2 blocos divididos, não é isso, Suzy? Boa tarde. Pois é, Jorge. Boa tarde a você, Bruno e amigos do TN. 3 blocos e 2 problemas graves. Bloco A contra Bloco B. Novamente, depois de um bom tempo que estava tudo mais calmo, os moradores de Planalto Serrano voltam a enfrentar tiroteios a qualquer hora do dia ou da noite. Tiveram 2, viu? Um às 9h30 e outro às 4 horas da madrugada de hoje. No de ontem, vocês vão ver daqui a pouco imagens bastante fortes de vários homens perto de um campo de futebol. Na de hoje de madrugada, a polícia, quando foi atender a ocorrência de novo, acabou se deparando novamente com mais tiros ali na área do início do bloco A, acabou apreendendo uma arma e um carro. Como eu disse, novamente de hoje, os moradores daquele bairro, que é composto por 3 blocos A, B e C, voltam a enfrentar problemas, horários em que as pessoas estão saindo ou chegando de casa. Ontem, por exemplo, as pessoas estavam saindo de uma igreja, o culto tinha acabado, e as mulheres que iam para casa precisaram colocar asa nos pés para poder fugir dos tiros, porque senão a gente poderia estar falando hoje de várias pessoas atingidas por balas perdidas. Mas a gente entra em detalhe daqui a pouco sobre isso. Jorge, Bruna? Pois é, Suzy, não tem problema falar problema não, tá? Tá tudo certo. Tá tudo em casa, minha amiga. Obrigada aí pelas informações, Suzy. Daqui a pouquinho, então, você tá de volta com a gente com esse assunto muito sério. Olha só, bota aí na tela, por gentileza, Leandrinho, mais imagens aí, um assalto que rolou na porta de uma academia na Serra. Olha aí o criminoso com a arma na mão, tá? Ele rende 2 pessoas. Uma das vítimas, inclusive, a gente observa que estava aí numa bicicleta. A gente percebe que a rua tá vazia, né? Bem deserta ali na região. Ele aproveitou esse pouco movimento para agir tranquilamente, fugiu a pé como se nada tivesse acontecido. Daqui a pouquinho a gente dá os detalhes desse crime também. E a festa da Penha, claro, continua. Hoje é o 4º dia do Oitavário e a programação vai até a noite, gente, com missa e show no Campinho do Convento. Quem tá lá é a repórter Tainara Nascimento. Boa tarde, Tainara. Tá nublado por aí? Como é que tá o clima? Ei, Bruna e George, boa tarde também para o pessoal de casa. Estamos sim aqui no Campinho do Convento, onde acontece a Festa da Penha, a tradicional festa religiosa aqui do nosso estado. Pretende receber mais de 4 milhões de romeiros devotos de Nossa Senhora. E hoje, 4º dia do Oitavário, tivemos programação especial, desde as 7 da manhã, tendo missas, tivemos às 7, às 9, às 11. Daqui a pouco, vocês estão vendo aí a movimentação de pessoas que está baixa, mas daqui a pouco, às 2 horas, teremos o programa Salve Mãe das Alegrias. De tarde, logo depois dessa programação, às 15 horas, teremos o devocional do Oitavário. E às 16, a missa do 4º dia, mas o evento mais esperado será às 7h30 com um show com o padre Goody Wallace. Nós vamos continuar aqui no Campinho, vamos atualizar o pessoal de casa sobre a programação. Tem também vacinação para quem ainda não se vacinou contra a gripe, contra a Covid, e também tem uma programação cultural que daqui a pouco a gente mostra para o pessoal de casa. Bruna, George. Combinado, Tainara Nascimento. Daqui a pouquinho você dá os detalhes para a gente então, minha amiga. Até mais. Pausa rápida no TN1. Rapidinho, não sai daí não. Estamos de volta agora 12h12. Olha só, gente, essas imagens. Correria no meio da rua e moradores assustados em Planalto Serrano, na Serra. Quem voltava do trabalho ou da escola correu para se proteger de rajadas de tiros disparadas por criminosos. Foi aí, claro, mais uma noite tensa na região. Suzy Faria, com esse assunto, minha amiga, é mais uma investida aí do tráfico de drogas, né? E o morador literalmente no meio do fogo cruzado. É com você, Suzy.
Pois é, Bruna, veja só, Planalto Serrano tem 3 blocos, A, B e C. Antigamente, havia uma disputa entre todos eles. Agora não, se concentra entre o A e o B. Já fui informada que quem tomava conta do B, tomava conta também do A. Mas quando há resistência, acontece o que vocês acabaram de ver e que foi registrado pelos moradores ali do local. Ontem, de acordo com a polícia, tinha entre 10 a 20 homens que percorreram algumas ruas do bairro, de acordo com moradores, dando tiros. Aí, quando chegaram ali no campo, acabaram encontrando os rivais e houve uma troca de tiros. A informação que nós tivemos no local é que teriam feridos, mas ainda não confirmamos com a Polícia Civil. Pois bem, mas ontem à noite, de acordo com os moradores, foram muito tempo de medo, de terror e de pessoas que estavam na rua, porque era bastante cedo, apreensivas com a quantidade de tiros que foram disparados. Vamos ver a reportagem que vocês vão entender por quê. Vários homens são vistos perto do campo. O som das rajadas podiam ser identificados de longe. Pelas ruas, algumas cápsulas das muitas que os próprios moradores recolheram ontem. Testemunhas que preferem não ser identificadas contaram que os tiros começaram por volta das 9h30 da noite e só pararam quase 1 hora depois. A informação é de que seria troca de tiros entre traficantes do bairro e que moram em blocos rivais. E 2 pessoas teriam ficado feridas. Essas imagens que vocês acabaram de ver foram registradas aqui neste local, nesse campo que vocês estão vendo aqui e que fica no bloco A do bairro Planalto Serrano. E as cápsulas que nós mostramos aí bem no início da reportagem são poucas diante da quantidade de disparos que aconteceu nessa região, levando terror aos moradores que vivem aqui ao redor. Este outro vídeo mostra as mulheres que saíam de uma igreja correndo no meio da rua. Fugiam desesperadas dos tiros que eram dados a poucos metros delas. À noite, a Polícia Militar prendeu 2 pessoas supostamente envolvidas nesse tiroteio. Uma de 19 e outra de 21 anos de idade. A arma e droga também foram apreendidos. Hoje, pela manhã, novamente, os moradores viveram mais um momento de tensão. A PM chegou a trocar tiros mais uma vez, quando veio atender a sua ocorrência com um bando que estava no local. Mais uma arma e um veículo usado no confronto foram apreendidos. Olha! Pois é, como vocês puderam... Não sei se a Suzy está ouvindo a gente, né? Os detalhes que ela trouxe na reportagem deixam a gente ainda mais apavorado com toda a situação. Quer dizer, aquele grupo ali de mulheres estava voltando da igreja na rua. Quer dizer, não era tão tarde, foi por volta aí de 9, 10 horas da noite. Né? As pessoas têm o direito de andar na rua nesse horário, mas são surpreendidas por rajadas de tiros assustadoras. Barulho né? assustador. Só resta correr. Você vai fazer o quê? Acho que a Suzy está ouvindo a gente agora, minha amiga. É com você. A polícia está investigando, né? Pois é, como vocês puderam ver, eu também estava observando um pouco melhor todas essas imagens, Bruna e George, para ver a correria que foi. E chegar no bairro, conversar com as pessoas é um trabalho bastante difícil. Está todo mundo apavorado, está todo mundo assim, apreensivo com o que está acontecendo. Algumas pessoas chegam até a dizer que aquilo ali já é normal. Imagina você ter do lado da sua casa um tiroteio desse nível, né? Casas já foram atingidas e o pior, diz que ontem os tiros saíram para tudo quanto é canto. Pessoas que foram pegas de surpresa, que saíam da casa de amigos, que voltavam para casa quase sendo baleados. Mas nesse caso aí, Deus ajudou, os anjos estavam de plantão e não tivemos nenhuma vítima inocente atingida. Mas fica essa situação para, de novo, o bairro aí com uma violência sem tamanho. A gente repara nas imagens aí, essas mulheres que estão correndo tinham acabado de sair de um culto. Tinham acabado de pedir, né, bênção e proteção a Deus e ele ajudou, porque as bichinhas tiveram que colocar asa no pé para sair correndo dali e não serem atingidas.
porque do local onde elas estavam para o local onde os rapazes estavam, que fica perto do campo, não dá nem 200 metros. E bala não tem GPS, né? Atinge quem está na frente. E o medo dessas pessoas agora pela manhã, nossa, eles estão apavorados, querendo que seja tomada alguma providência. Mas a gente aguarda aí, como sempre pede, a segurança pública, a prefeitura, que tenham ações ali no bairro, como fizeram no ano passado, para poder resolver esse problema e deixar que essas pessoas vivam em paz. George, Bruna. Uma briga antiga, né? Precisa realmente ser resolvida de uma vez por todas. Suzy Faria, obrigado pelas informações. Já pode colocar aí na tela, gente, essa imagem. Vem lá do bairro Santana, olha o jovem sendo atropelado pelo motociclista que vem no sentido contrário. Na verdade, né, Bruna, essa imagem aí, Santana e Cariacica, tem várias situações que já estão repercutindo nas redes sociais, né? O jovem atravessa a pista correndo, ele sai correndo, está na frente do ônibus, é claro, o motociclista vem na outra direção, mas alguns fatos precisam ser avaliados aí. Nós vimos aí que a pista, né, tem 2 faixas contínuas. Quando você tem 2 faixas contínuas, você não pode atravessar, passar do carro que está na frente. Não pode fazer ultrapassagem proibida. Exatamente. E o motociclista, na situação, ele entra na outra pista. Também essa é a impressão. Acaba invadindo um pouco ali a contramão. Como você disse, dos 2 lados também, a pessoa jamais poderia atravessar dessa maneira. Ali é a rodovia José Sete, quer dizer, extremamente movimentado, o fluxo de carros ali é intenso, então, na hora de atravessar, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Primeiro tem que procurar uma faixa de pedestres antes de qualquer coisa, né? Mas se por acaso, né, como foi esse caso aí, a pessoa quiser aproveitar para atravessar, tem que esperar não vir nenhum carro, né? Não pode entrar assim na pista sem olhar para os 2 lados, de maneira nenhuma. Inclusive os carros que estão ali atrás estão esperando, né? Estão parados e realmente ele invadiu ali a pista. Agora, no @TV Tribuna Jornalismo, a gente publicou esse vídeo e vários amigos do TN estão participando. E tem um que disse assim, ó, 2 erros graves, pedestre atravessando fora da faixa, moto ultrapassando em local proibido, foi o que a gente falou aqui, né? Exatamente. A Polícia Militar informou para a gente que não atendeu essa ocorrência, nós procuramos a Prefeitura, né, confirmou que essa é uma rodovia administrada pelo Estado, DER, procuramos o DER, ainda não tivemos um retorno, porque outra queixa que as pessoas deixam aqui nos comentários é o seguinte, que ali na rodovia é muito difícil atravessar, não tem pontos para a pessoa conseguir atravessar com segurança, né? Que seja faixa de pedestre, mais quebra-mola, um redutor de velocidade, enfim, as pessoas também pedem essa mudança, essa melhoria e a gente está aguardando a resposta do DR, porque a gente já procurou o Estado para saber o que pode ser feito por ali também. Mais um amigo aqui do TN disse o seguinte, o jovem deveria ter observado, mas estamos falando de uma criança, né? De uma pessoa mais jovem, um adolescente. O condutor da moto fez uma ultrapassagem em local proibido, ou seja, ele passou ali, né, depois da faixa contínua. Pode dar ruim para ele, mas felizmente todos estão bem. Exatamente essa informação que a gente tem. Exatamente. Que o jovem foi encaminhado para o hospital, está bem, e o motociclista também passa bem. Agora, é uma imagem realmente impressionante, porque a princípio aí a gente não é polícia, mas os 2 efetivamente estão errados, mas a gente sabe que o motociclista também fez uma coisa que ele não deveria ter feito. Pois é, preciso muita atenção. Tudo indica que o ônibus estava parado ali. Será que ele desceu do ônibus? E também a gente quer saber a sua opinião. Entra lá no @TV Tribuna Jornalismo e publica lá o seu comentário. Isso aí. Gente, a Justiça decretou prisão do ex-vice-prefeito de Bitirama. Ele é suspeito de ter assassinado a própria esposa. Vanúzio Spala de Almeida, de 41 anos, foi achada baleada no peito, no banheiro de casa, no último domingo. A arma, uma carabina, estava ao lado da vítima. O marido dela, Célio Martins Morales, disse aos familiares que a Vanusa tinha tentado suicídio e pediu que eles chamassem o socorro. Em seguida, ele desapareceu do local. Vanusa foi levada para um hospital, mas já chegou sem vida. Célio se apresentou na delegacia da cidade na companhia de um advogado, se manteve em silêncio e foi liberado porque não estava em flagrante. A defesa do ex-vice-prefeito já foi comunicada sobre o mandado de prisão. E está na cadeia o homem que atirou 3 vezes contra o peito do ex-namorado no início desse ano em Cariacica. O crime aconteceu num dia em que o ex-casal se encontrou e teve uma recaída. Mas o homem teve uma crise de ciúmes ao ver a mulher trocando mensagens com amigos.
Sucata de Santa Bárbara, Cariacica, que uma mulher de 33 anos levou 3 tiros no peito. Esse crime ocorreu no dia 22 de fevereiro. O responsável por esse crime foi o namorado da vítima. Esse crime ocorreu depois que a vítima, uma técnica de análises laboratoriais, havia saído do trabalho. Assim como costumava fazer nos 6 meses em que estavam separados, o suspeito, que é um traficante, marcou um encontro com ela para tentar reatar esse relacionamento. Eles acabaram tendo uma recaída e, nesse momento, o suspeito viu ela trocando mensagem com amigos, marcando de ir a uma praia. Pronto. Isso foi o suficiente para que ele se enfurecesse de ciúmes, pegasse uma espingarda calibre 9mm e disparasse 3 vezes contra o peito da vítima. Ele é uma pessoa que já responde por tentativa de homicídio, por homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação. Então você percebe que é um homem que está inserido no mundo do crime. E aliado a isso, ele tem a personalidade machista que aí potencializou mais ainda o risco que ela corria. Ele trazia consigo uma espingarda de calibre 9mm caseira e foi a hora que ele, na crise de ciúmes, ele efetuou 3 disparos de arma de fogo na direção do peito da vítima, que por milagre ela sobreviveu, tendo em vista que os disparos alvejaram pela lateral e não acabaram transfixando o corpo dela sem pegar nenhum osso ou órgão vital. Além dos antecedentes criminais do suspeito, a delegada também revelou que a vítima já vinha sofrendo violências durante os 4 anos de namoro. Durante esse período, ela sofreu violência doméstica, tanto agressões físicas quanto psicológicas, e nunca procurou a polícia. Então vale o alerta. A gente precisa ficar atento aos sinais que o companheiro ou aquela pessoa mais próxima com quem você se relaciona, que ele tem atitude com você. Pode ser um simples ciúme de uma roupa ou com quem você fala, ou então depois já começa com agressões psicológicas, que vai evoluindo para agressões físicas e, na maioria das vezes, depois culmina com um feminicídio propriamente dito consumado, né? Que é o crime mais grave contra a vida de uma mulher. Bom, o suspeito já foi levado para o presídio. Olha, gente, 2 integrantes de uma perigosa quadrilha que atua no norte do estado estão atrás das grades. Uma preocupação a menos para as comunidades de Fundão. Pois é, Bruna, a princípio, os criminosos agem para roubar carros por encomenda. Mas no decorrer dos crimes, atuam com crueldade. Invadem casas, amarram as vítimas, levam objetos e até mesmo já tentaram estuprar uma mulher. É isso mesmo, Vanusa Santana, você apurou essas informações, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, George. Exatamente. Essa dupla foi presa na última sexta-feira em Timbuí. Estava dentro de uma oficina mecânica localizada ali nesse bairro, é um distrito, na verdade, em Fundão, depois que a polícia recebeu a informação de que eles estariam ali escondidos. Houve um certo tumulto, porque a suspeita é de que a população teria reconhecido os dois de alguns dos crimes praticados ali na região, porque eles, segundo a Polícia Civil, integram uma quadrilha especializada de roubo a carros e também invasão a residências. Como vocês disseram aí no estúdio, entre os crimes praticados estão aí essa casa que foi invadida, eles tentaram estuprar a dona da casa e também a residência da ex-prefeita de Fundão, onde ela foi amarrada e deixada ali como refém por um tempo. Aqui ao meu lado está o delegado Rodrigo Peçanha, que é o titular da delegacia de Fundão. É bem peculiar essa forma de agir deles, delegado, assim, de usar realmente a força, serem violentos. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Vanusa. Realmente ficou identificado que em todos os casos eles estavam portando armas de fogo e agiam com bastante violência contra as vítimas, né? Deixando-as amarradas para praticar a ação criminosa. Agora, no caso específico da casa da ex-prefeita, eles saíram dali, amarraram ela. O que aconteceu? Sim, eles a fizeram de refém, amarraram a ex-prefeita na tentativa de subtrair o veículo da família. Só que ela desembarcou antes do carro, antes de chegar até a residência, de modo que ela conseguiu pedir socorro e o esposo dela fez uma intervenção, então o que acabou afugentando os criminosos. Na sequência, eles efetuaram um disparo contra o cachorro da família, que tentou proteger ali o lar, né? E também fizeram a rendição do genro dela, que também perseguiu os ladrões, e colocaram inclusive em posição de execução. Só não executaram porque pessoas acabaram chegando próximo e ele também apelou pela própria vida e eles então fugiram dali.
Dois integrantes foram presos na última sexta-feira. A polícia já sabe que a quadrilha tem ramificações? Sim, é uma organização criminosa. A gente tem a identificação dessas pessoas já representações pela prisão delas, né? E as diligências continuam no sentido de identificar outros possíveis autores. Os casos se iniciaram em fevereiro e de lá para cá a gente tem já 15 inquéritos policiais instaurados, todos investigando a prática de crimes muito graves. Delegado, vamos falar das autuações desses dois que foram presos na última sexta-feira. Eles foram presos em flagrante na última sexta-feira, à noite, por uma tentativa de homicídio, uma dupla tentativa de homicídio e também uma tentativa de estupro. Numa dessas residências que eles entraram, eles tentaram estuprar a vítima, o marido dela apareceu na hora, eles efetuaram disparos contra esse casal, felizmente não atingiram ninguém, conseguiram se evadir do local e depois foram capturados com o apoio da Polícia Militar. E, no momento da captura, eles se encontravam com uma menor de 8 anos, que é filha de um dos envolvidos, então vão responder também pelo crime de corrupção de menores. Ok, muito obrigada, doutor Rodrigo. Gentilmente ficou até agora aqui. Mais cedo ele concedeu uma coletiva de imprensa. Volto com vocês aí. Com certeza esses dois vão ter tempo para pensar na cadeia, né, Jorge, Bruna? Prisão importantíssima, excelente trabalho aí da polícia. Agradeço ao delegado. Vanusa, obrigada a você também pelas informações. Olha, agora a gente fala de um assalto que aconteceu na porta de uma academia na Serra. Você já está vendo aí as imagens. Esse bandido agiu sem medo nenhum ali, cara de pau. Tá no meio da rua, abordou essas duas vítimas. Suzy Faria vai trazer os detalhes para a gente. Minha amiga, é com você. Pois é, como vocês puderam ver, esse caso aconteceu ali em Eurico Salles na noite de segunda-feira. O homem que está de chinelos, bermuda, camisa, chega tranquilamente para abordar as pessoas que estão no portão de casa. É tanta tranquilidade que dá a impressão até que nem seja assaltante. Quem sabe até uma briga de vizinhos, né? Você tem essa impressão de que houve uma confusão, uma discussão, mas não é não. Nós já checamos e soubemos que esse homem assalta essas duas pessoas que estão aí na porta de casa. E a tranquilidade que ele demonstra é, assim, impressionante. Também as vítimas que não reagem com nenhum tipo de reação inesperada, né? Eles conversam ali no meio da rua, o homem assalta, leva os pertences das pessoas e vai embora. Vocês acabaram de ver o rosto, ele aí em close na tela, e se você reconhecer, se souber quem é, ajude a pegá-lo, ligue para o 181 e denuncie. Mas que é um abuso, tudo o que ele fez aí, a forma com que ele chega. Em um momento, Jorge Bruno, ele chega até a guardar a arma no bolso, para depois, durante a conversa aí com as vítimas, retira de novo o armamento, volta a apontar a arma para as vítimas. Enfim, é um caso que a gente não gostaria de estar noticiando, nem de mostrar, mas é um abuso, não é não? Que ousadia desse cara, hein? Jorge, Bruna. Ainda bem que a câmera ali filmou bem o rostinho dele, né? O rosto dele, Com quem tiver certeza. qualquer informação que possa ajudar aí a pegar esse bandido, cara de pau, 181 diz que denúncias, informações são anônimas. Suzy, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha só, gente, ontem as atenções foram voltadas para a Avenida Marechal Campos, em Vitória. Ela precisou ser fechada para a detonação de granadas apreendidas pela Delegacia Patrimonial. Pois é, a operação foi autorizada pela Justiça, já que seria arriscado manusear e transportar os 4 artefatos explosivos para outro local. A Avenida Marechal Campos foi fechada nos 2 sentidos da via. O trânsito foi desviado para o bairro Santos Dumont. Isso para garantir a segurança da população enquanto o esquadrão antibombas realizava a detonação de materiais explosivos. A operação detonou artefatos apreendidos pela Divisão Patrimonial em 2019, mas que só agora a Justiça autorizou a explosão. As detonações foram realizadas no pátio da delegacia para evitar a manipulação e o transporte dos artefatos. Toda a movimentação foi acompanhada pela Guarda Municipal e pelo Batalhão de Missões Especiais. E 2 pessoas ficaram feridas após um maçarico explodir. As 2 vítimas são pai e filho. O filho, de 23 anos, teve ferimentos mais graves e precisou ser socorrido de helicóptero para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra.
O pai, de 59 anos, foi atendido na cidade onde aconteceu a explosão, em Montanha. Os dois trabalhavam como mecânicos e o maçarico tinha sido trocado na última semana. Pai e filho seguem internados, mas não correm risco de vida. Agora a gente vai ver imagens revoltantes de um assalto a um idoso que aconteceu em Cariacica, já está na tela. Tá, os dois bandidos, olha aí, eles conseguem arrancar esse idoso de dentro do carro. Tá? Os dois vão para cima dessa vítima que tem 64 anos. A gente percebe que em um determinado momento aí dessa ação, esse senhor chega a cair no chão, né? Ele foi empurrado com muita força pelos bandidos. Isso aconteceu na rua Abílio Pontini, em São Geraldo 2, tá? Em Cariacica. Toda essa ação aí, Jorge, esse carro é o carro do idoso, né, da vítima, estava estacionado em frente à casa da mãe dele, que já é uma idosa. Ele estava entrando, ele estava também. saindo, né? A informação que a gente tem é que ele estava chegando, né, a princípio. E aí ele foi abordado por esses dois homens com muita violência. Eles arrancaram, olha aí, ó, o momento que eles arrancam esse idoso de 64 anos do carro. Ele estava ali, né, no banco da frente, né, no volante, assumindo o volante. Quando ele foi abordado, os bandidos abriram a porta, não deram nem chance de defesa para esse idoso. O outro entrou e já foi para a porta do motorista, né? Já, um foi para a porta do motorista. Entrou no carona e foi direto para dentro do carro, ele passou para o motorista. Agora, observa só o perigo. O idoso, ele ainda vai ali para a janela, fala alguma coisa, né, com esse bandido, tenta dialogar, enfim, a gente não sabe o que eles falaram ali, mas é um perigo danado. De qualquer maneira, não teve jeito, tá? Os bandidos fugiram levando esse carro. É um Gol prata de placa ODS 9E51. Inclusive, quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, pode ligar para o Disque Denúncia 181. A gente está em contato com a família desse idoso, tá? A gente vai tentar conversar com ele. Ele está muito abalado depois do que aconteceu. Teve ferimentos leves, está em casa, graças a Deus. Só ficou aí o trauma e o prejuízo, né? Até que esse carro seja encontrado, se for, fica o prejuízo e o trauma aí para essa família. Tá aí, né, a placa aí na tela. Se você viu esse carro passando por algum lugar, liga aí para a polícia, gente. Que trauma, né? Trauma, que muito covardia. Triste, covardia mesmo as imagens. Olha, uma família, gente, está dilacerada na Serra. O filho de um casal de idosos foi assassinado momentos após se despedir dos pais. Pois é, os idosos já estavam pressentindo que isso poderia acontecer e chegaram a ouvir os tiros. Alice da Silva Costa, 41 anos, foi a vítima. Ele levou um tiro na cabeça. O crime aconteceu na área verde do bairro Feu Rosa e foi por volta das 7h30 da manhã. Um homem em uma moto teria sido o autor do único disparo. Alice tinha acabado de sair de casa, onde estava conversando com o pai e a mãe, com quem mora. Inclusive, os dois ouviram o único disparo e foi nessa hora, mesmo sem saber do que estava acontecendo, que o coração da mãe ficou apertado. Eu estava lá em casa, você tomou banho, você perfumou todo e saiu. Aí eu estava mexendo com as plantinhas lá, mais ele lá na porta da cozinha. Aí escutamos um tiro só. Só um tiro. Aí me deu aquela fisgada no coração. Aí eu pensei, falei, meu filho. O pai também pressentiu e nessa hora veio a notícia da morte através de um neto. Foi só quando eu saí, eu escutei o tiro. Um tiro só também. Mais nada. Aí chegou meu neto. Dona Maria conta que o filho foi trabalhador, mas ao se envolver com as drogas, tudo mudou na vida deles. E para pior, o homem tinha passagens por roubo e chegou até a ficar preso. Todo mundo gostava dele, tinha muita amizade, todo mundo gostava dele. Mas depois que saiu da cadeia, que passou, não levou um ano mais ou menos, não levou um ano não. Ele entrou nessa vida aí, ele largou o trabalho, abandonou tudo. E mergulhou de vez nessa vida aí. Sei que ele usava muita droga mesmo. Motivação e autoria ainda serão investigados. Pois é, até o momento nenhum suspeito foi detido. Quem tiver informações é só ligar para o Disque Denúncia 181. Vamos de oportunidades de emprego. Cine da Serra tem mais de 500 vagas. Eletricista, mecânico, soldador, auxiliar de logística, ajudante de cozinha e muito mais. Você pode ver os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Agora a gente fala de Festa da Penha 2023, porque, Bruna, hoje é o 4º dia do oitavário e a expectativa é de que aumente o número de fiéis
que vão acompanhar a programação em Vila Velha. Hoje a programação vai da tarde até a noite com oração, show e muita animação. Tainara Nascimento já está na área. Arte também, né, minha amiga? Boa tarde para você. Ei, Bruna, boa tarde. Boa tarde também, George. Serão mais de 4 milhões de pessoas que vão passar também aqui na ladeira do convento. Eu já vou mostrar, porque olha ali atrás da gente a obra de arte linda. E o artista está até aqui do nosso lado, Cláudio Tripa, que pode falar melhor sobre a sua obra, né, Cláudio? Explica pra gente. Boa tarde, antes de mais nada. Minha obra, eu tentei espelhar os ícones da cidade de Vila Velha, né? Então eu busquei ali o Convento da Penha, a Ponte, a Igreja do Rosário e o Farol de Santa Luzia. E aí eu mencionei Sema Espírito Santo, que tem, na verdade, tem dois significados, né? O nosso estado e o Espírito Santo de Maria, que é onde a gente está. Então eu busquei isso também e foi muito legal a convite aí do coletivo, a gente está fazendo esse trabalho. E você estava falando que é a primeira vez que acontece durante a Festa da Penha, por quê? Então, a gente foi convidado pelo coletivo, como eu falei antes, Coletivo Criativo da Prainha, Prefeitura de Vila Velha. É uma cena inédita, nunca aconteceu isso antes, né? Os artistas, eu, meu primo Rodolfo e o Roger Jackson fomos convidados, né? Para estar embelezando as ruas, alegrando na Festa da Penha, uma coisa inédita, nunca aconteceu isso antes. Fala um pouquinho também pra gente, a obra do Rodolfo é um pouco diferente, a gente vê mais elementos da natureza, tem um significado? Exatamente, tem. Rodolfo buscou ali a Nossa Senhora das Alegrias, né, que ele falou para mim, é a Nossa Senhora das Alegrias, por isso é muito colorido, buscou também uma cena ecológica, ao qual tem animais que existiam aqui no morro, já não existem mais, então tem esse cunho ecológico também, então a gente buscou isso, basicamente. É importante ressaltar que é aberto ao público, quem quiser receber não paga nada, é de graça. É de graça, é a céu aberto, é uma galeria a céu aberto, pode tirar selfie, pode ficar à vontade, é tudo de vocês. Obrigada, Cláudio. Só finalizar aqui e conversar com a Ana Dornelas, porque neste final de semana tem evento com as obras. Explica pra gente nesta sexta-feira. Sim, boa tarde. Sexta-feira a gente vai ter a Via Sacra, que acontece na nossa sede do Coletivo Criativo Prainha, a partir das 18 horas. E É aberto ao público, quem quiser pode participar. Aberto, vão ser todos muito bem-vindos. Tá joia, Ana, muito obrigada. Vamos finalizar aqui com a obra do Rodolfo, lindo, aberta ao público. Quem for participar da Festa da Penha vai prestigiar essa obra de arte. Bruna, George. Muito lindo, né? Muito linda aí essa obra do convento, na subida do convento. Agora também a gente vai falar de um assunto também importante para a economia do estado, que é a Festa da Penha. Para ter ideia, teve um levantamento que foi feito, né, gente? Um levantamento importante da movimentação, né, da Festa da Penha para a economia do estado. Porque Vila Velha, Bruna, é um dos 10 destinos mais procurados do Brasil no mês de abril. Pois é, muito em função, claro, da Festa da Penha. Vamos ver na reportagem. Cerca de 4 milhões de romeiros devem passar pela Grande Vitória durante os 9 dias da Festa da Penha. E as comemorações da padroeira do estado têm movimentado a economia, principalmente a rede hoteleira, que vai receber até caravanas nessa época do ano. A Festa da Penha ela move muitos setores da cidade, né? E o turismo, sem dúvida nenhuma, é um dos principais, né? A gente sabe que os empreendedores da cidade têm um nível elevado de consumo aí dos romeiros e dos turistas, né? Hoje a gente tem aí uma base de dados que gera em torno, durante os 9 dias, de um pouco mais de 200 milhões de reais, passando por Vila Velha nesse período. A gente tem uma rede hoteleira quase que em sua capacidade máxima. O gasto diário de cada romeiro gira em torno de R$ 73, valor que vai para estabelecimentos como lanchonetes, restaurantes, lojas, hotéis e também supermercados. A Luciane Esteves é dona do hotel que está a cerca de 100 metros da entrada do convento. E nessa época do ano, recebe pessoas de todos os cantos. Tem sábado, que é o dia da Romaria, é um dia que recebemos bastante pessoas que vêm, até mesmo vizinhos aqui da Serra, que às vezes vão para a Romaria e acabam se hospedando aqui, porque fica mais próximo, deixam para voltar no outro dia, até mesmo aproveitar a festa. Essa família veio direto de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro.
O padre carioca Marcos Vinícius traz a família todos os anos e conta que fica encantado com a festa capixaba. Todos os anos a gente vem participar da festa da Nossa Senhora da Penha, né? Boa parte dos anos a gente vem apenas para o oitavário durante a semana. Participar no fim de semana é mais difícil para o padre, porque eu tenho compromissos em minha paróquia. Ano passado tivemos a alegria de participar no dia de Nossa Senhora da Penha. Segundo o Observatório do Turismo, o número de romeiros nos dias de festa só vem crescendo aqui no estado. Em 2019, a festa recebeu cerca de 2,5 milhões de pessoas. Já no ano passado, o número saltou para 3,5 milhões e neste ano o número deve ser maior ainda, cerca de 30% a mais quando comparado com o ano passado. Para ajudar a contar a história e tradição capixaba aos visitantes, a Luciane convidou um artista para fazer pinturas dos pontos turísticos do Espírito Santo, especificamente dos cenários que compõem a Festa da Penha. Nós tivemos uma ideia de estar chamando uma artista que mora aqui pertinho de nós e gosta muito de fazer as artes, né, do convento e tal, para estar fazendo algumas pinturas em canecas aqui no período do café da manhã, né? Com isso trazer essa química aí da festa aqui para o nosso café da manhã. E as hospedagens são tão procuradas que o site do Airbnb apontou Vila Velha como um dos 10 destinos mais cobiçados do Brasil durante o mês de abril. A Festa da Penha é um momento de fé, mas também é um momento de Vila Velha acolher o romeiro, acolher o turista, e é isso que a gente está fazendo. E também teve quem, mesmo morando em Vila Velha, preferiu passar a semana toda hospedada. Tudo isso só para ficar mais perto do convento. O meu marido foi pegando uma certa idade, para ele fica mais cansativo. Aí eu falei, não, então vamos dar um jeito, porque eu não vou ficar sem o oitavário, sem a Festa da Penha. Muito bom, e mesmo morando em Vila Velha, decidiu ficar mais pertinho ali do convento. Muito bacana. Gente, vamos virar aqui para a câmera 1, porque é o seguinte, um boneco mobilizou o resgate do Corpo de Bombeiros na região do Caparaó. Veja aí o momento em que um militar entra no rio para fazer o resgate. O chamado inicial era de que um corpo estava preso a galhos no rio, que corta a cidade de Guaçuí. Ao chegar próximo, o bombeiro percebeu que, na verdade, não era uma pessoa, mas sim um boneco de pano. Isso. Pois é, mobilizou aí todo efetivo, né? Muita gente acompanhou o trabalho dos bombeiros, as pessoas bastante apreensivas por ali. Ainda não se sabe se foi um trote ou se realmente quem fez um chamado, né? Quem fez esse chamado, às vezes confundiu também, achou que de fato era um corpo, né? Mas um boneco no rio? No estranho, rio, né? Estranho, verdade. Ô, Bruna, como é que é? Como é que é o quê? Sabe o que é como é que é? Foi essa pergunta que eu fiz hoje, ouvindo essa resposta de um bandido que invadiu uma pizzaria em Vitória. Aí ele tá carregando as coisas, o flagrante dele levando as coisas da pizzaria. Esse aí é o bandido. Esse aí é o bandido. Abre aspas. Olha o que ele disse. Meu trabalho é reciclagem, mas se precisar, eu vou roubar também. Olha que cara de pau. Desde quando? É um abuso, né, gente? Ele invadiu uma pizzaria, foi flagrado pelo circuito de segurança e a Vanusa Santana foi quem fez a reportagem, que resultou aí nessa resposta abusada, né? Descabida, Vanusa. Boa tarde aí de novo para você. Boa tarde, Bruna Maria, novamente para vocês aí no estúdio. Eu estou no local justamente onde mais cedo ele acabou conversando com a imprensa e a resposta que ele deu foi essa que vocês falaram aí. Realmente nós todos aqui ficamos assustados, né? Porque o rapaz estava preso, foi preso furtando, como vocês disseram aí. Ele invadiu uma pizzaria que já está fechada, ela não funciona, mas tem dono. E aí estava com o portão fechado, ele arrombou o portão e chegando aqui, sabe o que ele disse pra gente? Minha profissão é ser ladrão, minha profissão é roubar. Se precisar eu roubo, eu faço o que for preciso para poder conseguir o que eu quero. Ou seja, hoje ele já seguiu para o presídio porque foi preso logo depois de um morador flagrar ele saindo com todo o material dessa pizzaria. Ele roubou vários materiais metálicos, estruturas metálicas do telhado lá dessa pizzaria, que ainda está em pé, ela tem dono, como eu disse. E na manhã de hoje a gente foi atrás dessa história, vocês de casa acompanham agora. De longe até parece um funcionário, mas basta continuar olhando para perceber que o rapaz é um suspeito, prestes a cometer um crime. O alvo é uma antiga pizzaria que está fechada e fica na Praia do Canto.
O homem força o portão e entra. Não demora muito e o invasor volta com uma estrutura metálica nas mãos. Ele sai e retorna. Novamente, o homem carrega outro material. A empreitada continua. Repare que está de dia. Ao fundo, pessoas passam, mas o criminoso não se importa. Continua no vai e vem. Para entrar no imóvel, o suspeito precisou quebrar esse portão aqui, ó, bastante pesado por sinal. Aí, ó, ele conseguiu fazer essa fenda, essa abertura aqui, ó. Foi por aqui que ele começou a trazer o material que foi furtado lá de dentro, ó. A gente pode ver, vamos mostrar aqui, Alex. Ali, ó, tá vendo o teto? Algumas estruturas foram retiradas. Pouco a pouco ele foi saindo. Passava aqui por essa abertura, vamos mostrar de novo para o pessoal de casa, ó, passava por essa abertura e ia colocando todo o material aqui do lado de fora. Assim que ele viu que não aguentava mais segurar, ele levou o material aqui nas costas e lá bem no final ali, ó, ele acabou colocando todo esse material num carrinho de supermercado. Olha ele aí empurrando o carrinho com tudo que foi levado da pizzaria. O flagrante foi feito por um morador que chamou a polícia. Marcos Vinícius Monteiro Peçanha, de 31 anos, foi preso pela polícia militar. Sem demonstrar arrependimento e num tom de deboche, fez questão de falar da atividade que está acostumado a desenvolver. Por que você resolveu entrar lá para furtar? Você precisa disso? Sim, para me sustentar. É mais fácil você trabalhar? Esse é meu trabalho. Meu trabalho é reciclagem, mas se precisar, eu vou roubar também. Comigo, não tem papo na língua. Segundo a polícia, Marcos Vinícius já é um antigo conhecido, o que é confirmado por ele. Você já ficou preso alguma vez? Já, 157, 155, Lei Maria da Penha, furto. Pois é, né? Pela fala dele aí, já deu para ver que ele não tem o menor pudor, não tem vergonha do que fez. E deveria, né? Bem, na manhã de hoje, depois de ter sido autuado por furto, ele foi encaminhado ao centro de triagem de Viana. Jorge, Bruna. Tantas passagens e continua na rua, né? Pois é, um 57 assalto à mão armada, né? Olha só quantos crimes graves ele cometeu. Lei Maria da Penha também, né? E continua na rua, de repente, semana que vem, você topa com ele no meio da rua de novo, sai da reta. Como ele disse, se precisar assaltar, se precisar roubar, ele vai roubar também. Ô Vanusa, teve uma apreensão importante também aqui no estado, uma arma da Polícia Federal da Argentina foi encontrada com um homem em Cariacica. Exatamente, esse fato aconteceu em Nova Rosa da Penha, Cariacica, durante a madrugada. Esse jovem, né, de 25 anos foi preso aí com um material bastante peculiar. Uma das armas que foi apreendida com ele é uma submetralhadora de uso restrito da Polícia Federal Argentina, né? Esse rapaz estava dentro de uma casa, lá dentro os policiais encontraram, além das armas, encontraram também uma certa quantidade de droga. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, foi ouvido pelo delegado. Na manhã de hoje ele veio aqui para o DML, a gente tentou falar com ele, mas para gravar ele não quis, mas disse que acabou aí comprando essa arma da polícia. Volto com vocês aí. Valeu, Vanusa. Obrigado pelas informações. Valeu, Vanusa. Pausa rápida no TN1. Na volta, advogados oferecem atendimento de graça. Você vai ver os detalhes no retorno do TN1. Não sai daí, não. TN de volta, agora 12h53. Se você está em busca de orientação jurídica de graça, fique atento. Advogados estão oferecendo esse serviço no Procon Estadual, no centro de Vitória. Muito bom, hein? A repórter Manuela Machado tem os detalhes para os amigos do TN ao vivo. Boa tarde para você, Manu. Boa tarde, Bruna, George, boa tarde a todos. Sim, esse atendimento jurídico aqui no Procon Estadual, né, aqui no centro de Vitória, é uma novidade, mas antes tem que passar por uma triagem. Quem vai explicar para a gente é o diretor-presidente do Procon do Espírito Santo, Rogério Taide. Boa tarde, Rogério. Então é preciso essa triagem. Como que é feita? Boa tarde, Manuela. O governo do Estado do Espírito Santo, através do Procon Estadual e a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito do Consumidor, assinamos um termo de cooperação técnica que, ao final do processo administrativo, não tendo resolutividade,
o servidor do PROCON orientará esse consumidor, por liberalidade dele, a procurar esse atendimento jurídico, no caso, um advogado aqui no 3º andar, na sede do PROCON estadual. São vários profissionais aí. Exatamente. Existe um corpo de jovens advogados que estarão à disposição desses consumidores. Porém, é importante frisar que muitos consumidores estão nos procurando, nesse início, procurando diretamente o atendimento desses advogados. Não, ele precisa fazer o seu agendamento através do Agenda ES, passar pela nossa triagem, encaminhado aqui no nosso setor de atendimento. Então, nós temos um grau de resolutividade muito grande aqui no nosso setor de atendimento, chega a mais de 80%. Não tendo essa resolutividade, a gente marca uma audiência de conciliação. Aí sim, não tendo resolução nessa audiência de conciliação, o servidor, ele orienta a procurar o Poder Judiciário e orienta o consumidor, como eu falei, por liberalidade, sem custo nenhum para esse consumidor, procurar o 3º andar aqui na sede do PROCON estadual. Nós temos aqui a Cássia, né, que veio também buscar ajuda. Qual seria o problema de vocês, Cássia? Estou buscando uma negociação com uma imobiliária que está nos cobrando valores muito altos em relação a reparos de imóvel após uma rescisão de contrato. E, além disso, também cobrando um aluguel de um mês que a gente já tinha saído do imóvel, enquanto a gente está em período de negociação. Então, a esperança é que você consiga resolver? Sim. Quem sabe o atendimento jurídico? Pretendo evitar, né? Quero resolver o quanto antes. Bom, obrigada aí pela entrevista, mas o caso dela talvez seja necessário o atendimento jurídico? Como eu falei, nós analisamos caso a caso. Nós temos o setor de cálculo, né? O caso dela vai passar para o nosso setor de cálculo, vai ser revisto esse cálculo, nós vamos entrar em contato com a empresa e tentar uma negociação. Como eu falei, nós temos um grau de resolutividade muito grande. Não obtendo êxito, nós vamos marcar uma audiência de conciliação. E no caso também não obtendo êxito, aí sim o consumidor vai orientá-la a procurar o Poder Judiciário e, como eu falei agora, nós temos esse atendimento gratuito para o consumidor. Esse atendimento é de segunda a sexta? O atendimento nosso aqui é de segunda a sexta, de 9 às 17 horas. Como eu falei, o consumidor precisa primeiramente procurar o PROCON, aí sim o PROCON que vai marcar e agendar para esse consumidor procurar os advogados aqui no 3º andar. Qual o horário de atendimento, Rogério? De 9 às 17 horas. Os problemas mais comuns? Aqui são diversos, né? São produtos, financeira, telefonia, concessionárias, né? Diversos problemas dos consumidores que nos procuram. Ano passado nós tivemos mais de 21 mil atendimentos e, como eu falei, nesses 21 mil atendimentos nós tivemos um grau de resolutividade de mais de 80%. Porém, esses problemas que nós não temos solução para eles, nós orientamos os consumidores a procurar o Poder Judiciário. Então, muitos consumidores acham difícil, confuso, né? Então, nós estamos oferecendo mais serviço, como eu falei, mais o serviço que o governo do estado presta para o consumidor através desse termo de cooperação técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil. Tá bom, muito obrigada, Rogério Ataíde, que é presidente aqui do diretor do PROCON Estadual do Espírito Santo. Fica aí, né, a orientação, que é o atendimento gratuito de segunda a sexta. Eu volto com vocês. Valeu, Manu, serviço extremamente importante. Muito. Obrigada aí pelas informações. Ó, gente, bora ver como é que tá o tempo lá fora. O dia começou com muitas nuvens. Choveu em alguns bairros da Grande Vitória, hoje mais cedo, inclusive. Ao longo da tarde, o sol, gente, deve aparecer entre nuvens. Hoje já voltou a ficar um pouquinho mais quente, né, Jorge? Pois é, voltou sim, tá bem nublado, né? A gente vê ali o centro, agora a gente tá vendo ali a rodovia das Paneleiras, muitas nuvens aí na Grande Vitória. Só deve chover, gente, na região sul do estado e na região serrana, apesar desse tempo tá bem nublado, tá? Nas outras áreas do estado, tempo firme e sem previsão de chuva. Na região metropolitana, o calor diminui, né? A gente já percebeu aí que deu uma refrescadinha, né? Isso aí. As temperaturas ficam entre 22 e 28 graus. Leva o guarda-chuva, por via das dúvidas, né? Com certeza. É isso aí. Agora, meio-dia, 58 minutos, hora de encerrar o TN1. Tô de férias, hein? A Bruna tá de férias, gente. Pera aí, não mexe nada aí, não. Tô de férias. Vai aproveitar, Vou descansar um pouquinho, eu mereço, né, gente? Um pouquinho, a gente tem tempo ainda, ó. Você vai pra onde, Bruna? Vou ficar em casa mesmo, passear por Vila Velha, curtir a festa da Penha, que eu gosto muito, e descansar. Bacana, 10 diazinhos só? 10 dias, passa rápido, nem vai dar pra sentir saudade. Vai sim, vai sim. Ó, beijo, gente, Aproveita suas férias. Obrigada, tá? moço, Beijo. sucesso aqui. Beijo, gente, tchau, tchau. Tchau, gente, até amanhã.